Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos de todos os planos. Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Centro Espírita Reencontro com o Mestre, o nosso Ser Com. E mais uma vez, como toda quarta-feira, um vídeo novo é lançado para vocês, trazendo um pouquinho das palavras sábias dos grandes espíritos que aqui tiveram e outras para a gente aprender um pouquinho mais, não é verdade? A lição dessa semana tem como título pitoresco: Não Tropecemos. E para falar um pouco dela, eu começo ilustrando, trazendo um personagem do mundo bíblico que talvez vocês conheçam. Vocês se lembram de Lázaro? Pois é, Lázaro na Bíblia é um nome que aparece duas vezes e algumas vezes as pessoas se confundem entre um e outro. Existe Lázaro, aquele que estava doente de lepra e que Jesus o curou. E existe também Lázaro, aquele que era muito, muito amigo de Jesus, ele e as irmãs Maria e Marta. E Jesus sempre ficava na casa deles quando saía para suas peregrinações e estava por ali no povoado de Betânia. Eles cresceram juntos, ficaram realmente muito amigos, assim. Lázaro era um brother de Jesus. E ele é bastante conhecido porque foi ressuscitado pelo Mestre. Sim, Lázaro, após ser inclusive colocado, sepultado numa cripta, ele foi ressuscitado pelo Mestre como prova, inclusive, para que aqueles que ali viviam, os próprios judeus, conclamando a Deus como grande Pai, pediu sua ajuda para que aquilo fosse feito, para que acreditassem que ele era o Filho de Deus. Aquilo realmente foi feito, pelo que as Escrituras nos dizem, pelo que o grande João nos coloca. E ali Lázaro voltou à vida física, e esse é um dos eventos que, claro, trouxeram ali o Calvário, o sofrimento do Mestre, mas ilustra um pouco isso. É claro que essa história é um pouco coadjuvante para a nossa lição de hoje. Por quê? Sendo esse um recorte, a questão de Lázaro, foi nessa passagem, ou seja, toda a história que envolveu a doença e o desencarne de Lázaro, foi que quando Jesus estava com os seus discípulos, ele chega e fala: olha, eu preciso ver Lázaro. E aí os discípulos disseram assim: mas mestre, peraí, há algum tempo atrás nós estivemos lá e você foi quase apedrejado até a morte. E o Mestre trouxe para eles uma frase que é a que ilustra a lição de não tropecemos de hoje. Aqui pegando na minha colinha: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Bom, momento e pausa reflexiva. Essa frase, claro, como uma das várias metáforas do Mestre, e isso é sempre bom repetir. Jesus, ele muitas vezes trazia figuras de linguagem para que nós todos aprendêssemos que ele traria para uma comunidade, uma sociedade que em muito tinha que aprender. Esse em muito a aprender tem a ver com trazer pistas, porque em um futuro ele traria uma realidade de verdade. Infelizmente, muitos pegam isso ipsis literis, e aí existem as contradições, não é verdade? Mas a partir dessa frase, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Emmanuel com Chico pegaram esse trecho de João para fazer um paralelo entre os
contratempos que nós todos criamos para executar as atividades que realmente nos edificam no dia a dia. Não só aqueles contratempos para o trabalho físico, mas também aqueles que servem para o nosso trabalho espiritual, que é aquele que vai nos engrandecer a alma, não é verdade? Então, assim, é óbvio que nós vivemos momentos de grande crise no mundo inteiro. Nós estamos nos tempos do fim. Nós estamos num juízo geral, nunca final. Então o fato é que não só uma pandemia nos assola, mas uma grande crise de sociedade e uma grande crise econômica. E a fome é uma realidade, sim, é uma realidade. Mas nós percebemos que cresce também aquelas pessoas que se contentaram em apenas seguir, se contentaram em receber auxílios governamentais e que preferem dizer que não vão fazer algo de trabalho porque ou demanda muito esforço, ou é muito difícil, ou não está mais nessa de ter que pensar para trabalhar. Se isso é bastante grave, como mostra a lição, e isso nós estamos falando de um trabalho físico, o que dirá, ainda mais num momento como esse, e no momento em que temos muitas almas que se dizem despertas, criam cada vez mais contratempos para não se aprofundarem nessa realidade do espírito, nessa questão das muitas dimensões e do auxílio energético que nos traz auxílio espiritual. É o principal ponto onde Emmanuel Chico, com o amparo da egrégora que sempre ajudou, nos coloca a ideia do não tropecemos de hoje. Se nós percebemos assim, principalmente nas horas onde mais se precisam desses tais trabalhadores da última hora, ou trabalhadores da nova era, ou todos nós que conhecemos a questão da real caridade do espírito, a espiritualidade está conclamando, gente, que nós todos saiamos dessa situação atual do olha, eu vou ficar aqui vibrando para que tudo dê certo, para a real ação. Nós precisamos, necessitamos, não só para o próximo, para nós mesmos, de uma ação voluntária, real, de uma ação que vai sair só do olha, eu vou aqui rezar um Pai Nosso por isso. Mudou-se a história, gente. Antes nós tínhamos que aprender pelos fenômenos, depois aprender pela fé e pelo estudo. E hoje, acumulados todos esses pontos, nós temos que agir. Jesus, quando colocou a lição sobre as 12 horas do dia, ele quis fazer uma oposição contra a questão da sombra da noite. Nós andamos na luz e andamos enxergando tudo e em frente. Na sombra, no escuro, nós corremos o risco muito sério de cair. E muitas pessoas preferem ficar nas sombras. Nessa hora em que o mundo precisa de abnegados, de voluntários, de não só doadores de cifras ou doadores do que podem, mas de pessoas que arregassem as mangas. Pessoas que vão lá, ponham a máscara, se embebedem de álcool gel e ajudem a preparar uma refeição, e ajudem a distribuir cestas, e ajudem a distribuir roupas. Que, sabiamente, o elogio de Emmanuel e de Chico coloca que, apesar que muitos culpam várias coisas, desde a preguiça, desde a falta de tempo, claro, esse é o primeiro de todos, mas inclusive, eu já fazendo um parênteses, já escutei pessoas culpando a psicosfera pesada do nosso planeta. E é incrível que
se as pessoas já sabem desse termo, psicosfera pesada do planeta Terra, eu tenho certeza que saibam como levantar-se, vibrar, orar e partir para a ação, que esse é o maior combate de todos. Mas não, saindo de qualquer tipo de julgamento, Emmanuel e Chico trazem sobre a acuidade auditiva, a acuidade de intuições, a acuidade de ações daqueles que esquecem de todos esses problemas, contratempos e tropeços e vão atrás do que realmente edifica. É esse o trabalhador que realmente está fazendo o que precisa ser feito neste momento. É aquele que parou de querer se encostar na sombra, vai buscar a luz para enxergar que tem um caminho para seguir adiante. Não importa se, para Jesus não importava se ele pudesse ser apedrejado, amaldiçoado, que ninguém acreditasse nele, que ele ia partir para a prática, ele não ia deixar para depois. E nesse momento nós vemos tantas egrégoras que se formaram em diversas organizações. Muitos locais que a gente tem o prazer de participar e de ver, acordam 5, 6 horas da manhã e já estão ali preparados para fazer refeições, distribuir cestas básicas, ir atrás do que precisa ser feito para ajudar quem passa a maior necessidade nesse momento. Pessoas que agora saem atrás de ração animal para doar tantos animaizinhos que foram abandonados nesse tempo de pandemia novamente. Enfim, são tantas as coisas, gente. Então, nesse momento que tudo clama por ação, não vamos ser aqueles que adotam aquela política do vamos deixar para depois, aquela política do regime, olha, eu juro que na próxima segunda-feira eu começo. E a segunda-feira vai ficando para outra segunda, para outra segunda e para outra segunda. E quando a gente vai ver, já é uma resolução para o ano novo que vem e nós deixamos o tempo passar sem agir. Porque se nós fizermos um paralelo, até agora os tropeços nos fizeram dar aquela desequilibrada, dar aquele trança-pé, a gente quase cai, recobra a postura, sai e continua andando. Não sai do salto, não quebra o salto, ou às vezes quebra, ou às vezes a gente dá aquela torcidinha no pé, mas não caiu. Os tempos agora são outros. Isso não é uma mensagem apocalíptica, mas nós hoje podemos dizer que se não optamos pelas 12 horas do dia, talvez o nosso tropeço seja muito mais difícil. Talvez seja aquele onde nós vamos cair. E talvez nessa queda a gente se machuque. E muitas das vezes para se levantar é muito mais difícil. Não espere então, haja. E na hora de agir, vamos agir na luz. Porque a sombra nada mais é do que a ausência de luz. Então a gente precisa espalhar tudo isso. Temos bons exemplos, vamos atrás deles. Então, que o nosso mestre, que os nossos espíritos companheiros, que aqueles grandes que nos inspiraram estejam sempre conosco nesse momento. Vamos agir. Temos muito dia, temos muita luz. Um grande beijo para todos. Até a próxima.